Olá, uma boa tarde para você. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo, bombeiros localizam nova ossada em Brumadinho 3 anos após tragédia. Perícia revelará se material é de uma das 6 vítimas ainda não achadas. O rompimento de barragem da Vale deixou 270 mortos. E agora o Estadão, preço da Amazon Prime vai subir 50,5% a partir do dia 20 de maio. A assinatura do serviço de benefícios vai custar R$ 14,90 no plano mensal. A empresa alega alta nos custos. Valor econômico, o Brasil quer estender na OMC quebra de patentes de vacina anti-Covid para outras doenças. Incentivar a pesquisa e desenvolvimento médicos para doenças que afetam desproporcionadamente as pessoas nos países em desenvolvimento é um desafio particular, diz o texto brasileiro. E por fim, o Globo, novo aplicativo de celular, identifica traços de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e Alzheimer. A tecnologia que usa a câmera de smartphone poderá facilitar a triagem de doenças e distúrbios neurológicos. Uma criança morreu diagnosticada com raiva humana na última sexta-feira, segundo informou a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. É a terceira morte causada pela doença no estado no período de apenas um mês. A secretaria ainda investiga um outro caso suspeito. A menina indígena de 12 anos, diagnosticada com a raiva humana, não resistiu à doença. Ela estava internada na UTI de um hospital no centro de Belo Horizonte desde o início do mês de abril. A menina foi a segunda paciente em Minas Gerais diagnosticada com a raiva humana nos últimos 10 anos. E nos destaques internacionais, a Rússia lançou nesta terça-feira um ataque potente contra a fábrica siderúrgica de Azovstal, o último foco de resistência ucraniana na cidade de Mariupol. Enquanto isso, a ONU anunciou que mais de 100 civis foram retirados do local. Sviatoslav Palamar disse que o ataque conta com o apoio de veículos blindados e tanques. O militar afirmou ainda que bombardeios russos na última noite deixaram civis mortos e feridos. Também nesta terça-feira, a ONU e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha anunciaram a retirada bem-sucedida de 101 civis há semanas entrincheirados no complexo industrial ucraniano de Azovstal. Conseguimos ajudar e facilitar a passagem segura de alguns, mas esperávamos que muitos mais pudessem entrar no comboio e sair daquele inferno. Hoje estamos com um sentimento confuso. Por um lado, estamos felizes pelos que conseguiram sair e, por outro, estamos muito tristes por todos que permaneceram presos em situação semelhante e pelas hostilidades. Ônibus transportando os deslocados chegaram a Zaporizhia, cidade a 200 quilômetros que ainda está sob controle ucraniano. A ONU indicou que a operação de retirada começou na sexta-feira, após as recentes visitas do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a Moscou e a Kiev. Autoridades talibãs em Herat, considerada a cidade mais progressista do Afeganistão, pediram aos instrutores de autoescola que não emitam licenças para mulheres. Os instrutores de autoescola disseram ter recebido ordens do grupo fundamentalista que assumiu novamente o controle do país depois de 20 anos. O Afeganistão é um país profundamente conservador e patriarcal. Mas não é incomum ver mulheres dirigindo nas grandes cidades, particularmente em Herat, no noroeste. Segundo a direção do Instituto de Gestão de Tráfego de Herat, órgão que supervisiona as autoescolas, essa realidade pode mudar. A instrução verbal do Talibã pede que não sejam emitidas novas carteiras de habilitação para mulheres. Se não tivermos um homem ou motorista em casa à meia-noite, preciso poder levar minha família a um médico no meu carro sem esperar que meu irmão ou marido voltem para casa. Autoridades locais negaram a informação dizendo que são apenas rumores. Devo dizer que essas coisas relacionadas às mulheres que foram divulgadas são rumores, propaganda.
Não foi recebido um documento oficial proibindo as mulheres de estudar, trabalhar, dirigir ou participar de atividades sociais. Os talibãs têm evitado emitir decretos nacionais escritos, deixando as autoridades locais a escolha de publicarem suas próprias normas, às vezes verbalmente. Não vi nenhum documento oficial banindo as mulheres de dirigir, mas, infelizmente, as licenças para elas não são permitidas. E nos postos de controle, alguns talibãs podem nos parar por causa de suas opiniões pessoais. Os talibãs recuperaram o controle total do Afeganistão em 15 de agosto, prometendo um governo mais flexível. Mas vem restringindo cada vez mais os direitos dos afegãos, principalmente das mulheres. Elas ficaram de fora da maioria dos cargos públicos e não podem frequentar o ensino médio. Refeitórios populares na Argentina estão ameaçados com a alta dos preços dos alimentos que dispararam nos últimos meses. O aumento foi de 20% apenas no primeiro trimestre. O país tem, há muitos anos, um dos maiores índices de inflação do mundo. Em meio à inflação, a organização social Barrios de Pie, que instalou este refeitório há 8 anos, precisa se esforçar para completar a ajuda que obtém do Estado e de doadores privados. O restaurante fica localizado a aproximadamente 55 quilômetros da capital Buenos Aires e é um dos mais de 1.500 no país de 45 milhões de habitantes. Evidentemente, há uma deterioração generalizada da nossa sociedade no que diz respeito à renda. Há uma inflação muito alta dos alimentos. É comprovado que quem tem pouca renda gasta mais para comer. O Ministério do Desenvolvimento Social deu este ano um aumento de 50% para quem recebe ajuda direta para a compra de alimentos. Além disso, apoia financeiramente cantinas em mais de 15.800 escolas. Junto com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o governo também ajuda mais de 1.600 organizações que oferecem almoços e lanches para cerca de 300 mil pessoas diariamente. Apesar das informações oficiais, o refeitório garante que a ajuda não é constante. Essa inconstância do Estado faz com que nunca se saiba realmente o que teremos para cozinhar, como podemos sobreviver, como temos tantos refeitórios e cozinhas populares funcionando. Em parte é por causa da necessidade e porque as famílias entendem que cozinhando juntas podem oferecer uma comida melhor do que quando realizada separadamente. Além do auxílio estatal, existe uma rede que envolve grupos religiosos e da sociedade civil. A ONG Banco de Alimentos foi criada em 2000 e atende cerca de 1.200 organizações. A iniciativa alcança mais de 340 mil pessoas todos os dias, recebendo contribuições de supermercados e empresas do agronegócio. A tarefa de distribuição não é nada fácil. Las organizaciones siempre nos plantean es la necesidad de leche, ¿no? La leche es un alimento. As organizações sempre nos perguntam se há necessidade de leite. Leite é um alimento que geralmente não vem em abundância de forma constante. Felizmente, neste último ano, recebemos doações de leite que foram muito boas, mas às vezes temos de inteirar comprando o que falta com o dinheiro de doadores. Tratar de conseguir comprando com dinheiro que nos dão os donantes. A Argentina possui há anos uma das maiores taxas de inflação do mundo, com 50% em 2021. Este ano, o problema aumentou ainda mais. Somente no primeiro trimestre, o setor de alimentos registrou alta de 20%. Uma situação crítica que faz mais de 4 milhões de pessoas dependerem do subsídio do governo para se alimentar. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 com outras informações. Obrigada pela sua companhia e até lá!